Olá, pessoal, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um encontro para estudo da Lei Complementar 214. Estamos dando passos muito importantes em relação à reforma tributária. Aqui, né, com esses estudos tão aprofundados, atualizados, trazendo aqui uma visão, uma perspectiva prática e até comparativa em relação ao cenário atual. E nós sabemos o quanto isso realmente é importante, porque é o que vamos precisar para o período de transição. Por isso, estamos aqui nos aprofundando nesses encontros. Vocês vão perceber que é normal, tá? A gente realmente precisa repetir alguns conceitos, repetir alguns princípios, enfim, para que a gente consiga realmente fixar esse conteúdo e ter essa base muito bem fundamentada é realmente o que a gente preza, porque isso está muito relacionado ao que a gente fala aqui na frente, o que é um dos nossos pilares, que é a tal da autonomia intelectual. Então, quanto mais a gente tem todos esses princípios, pilares e conceitos fundamentais muito bem fixados, esse é o caminho para a gente sempre encontrar as respostas que a gente precisa. Nesse encontro de hoje, especificamente, eu já vi o material, até postei lá no meu Instagram um spoilerzinho, e eu achei super interessante porque a Thalita colocou aqui muitas reflexões e provocações muito inerentes e importantes quando a gente pensa em local de operação, que a princípio, né, até conversando entre nós, parecia muito simples, muito claro, muito objetivo, mas quando a gente começa a entrar no texto de lei e pensar no desdobramento prático disso, a gente vê que o buraco é um pouquinho mais embaixo. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro. Estamos muito felizes de tê-los aqui e seguiremos aqui então com o nosso conteúdo de hoje. Lembrando que a gente sempre deixa os microfones mutados para que vocês perguntem ao final, só para quem está assistindo aqui gravado, né, não ficar cheio de interrupções. Mas sintam-se à vontade também para mandar aqui no chat que a gente está monitorando as perguntas e os apontamentos de vocês. Beleza? Vamos lá, Thalita, o palco é seu. Bom, boa noite a todos. Sabe que nós já falamos isso mais de uma vez. Acredito que em toda aula nós repetimos essa responsabilidade. Fazer um estudo de algo novo que está sendo construído é algo que demanda de nós muita. Na verdade, assim, não só muito esforço, obviamente, porque a gente tem que realmente partir das premissas estabelecidas que nós temos, dos fundamentos que nós temos e da vivência prática que nós temos, mas também uma certa resiliência, porque nós nos deparamos com alguns questionamentos que ainda estão sem respostas. Então, assim, é um grande desafio vir aqui ensinar algo que ainda não temos resposta para tudo. Mas, como nós já falamos também em outras ocasiões, nós estamos construindo essa nova realidade, esse novo sistema juntos. Portanto, né, ninguém aqui é dono da verdade. Se vocês tiverem opiniões diferentes, tragam aqui no chat, vai ser um prazer discutir, debater, conhecer esse outro ponto de vista. Nós temos excelentes profissionais aqui e que podem sim ter formado uma outra interpretação daquilo que está sendo passado e eu vou ficar muito feliz de aprender também com vocês, tá? Bom, como a Aline falou, quando nós vimos lá que um dos critérios, um dos pilares dessa reforma tributária era a tributação no destino, né, em relação ao destino, em um primeiro momento nos pareceu muito simples, né? Não do ponto de vista operacional, porque isso vai trazer mudanças significativas em toda a estrutura econômica, federativa, jurídica do país, mas numa certa simplicidade em alterar os polos, vamos colocar dessa forma, né? De uma forma muito simplista. Então, eu troco a origem pelo destino e ok. E aí a gente começa a perceber que tem muitos detalhes que a gente precisa se aprofundar para ter uma interpretação realmente condizente com o que nós teremos que aplicar daqui a alguns meses, né? A reforma tributária já está acontecendo. Então, nessa aula, a gente vai fixar em três pontos: o local da operação e da operação, pensando
em bens intangíveis ou tangíveis e da prestação de serviço, né? Porque agora é tudo muito amplo. Nós vamos falar também dos contribuintes e dos responsáveis. E aqui, um ponto que trouxe bastante dúvida, que o pessoal veio, né, mandando no direct, enfim, era em relação a esses responsáveis. Então, a gente tentou trazer aqui todos os nossos pontos de vista, mas, de novo, deixo aberto para discussão, tá bom? Bom, por que que a gente tem que estudar o princípio do destino e não só sob o viés de que ele é um dos pilares da nossa reforma, né? Na verdade, gente, o princípio do destino, ele concretiza o princípio da neutralidade, que ele também está previsto no nosso ordenamento jurídico e ele veio, né? Ele foi introduzido na nossa Constituição Federal com a emenda constitucional que nós tivemos, 132. Então, sem o princípio do destino, o princípio da neutralidade, que é um dos vetores estruturante desses novos tributos, ele estaria, então, ele não teria como se concretizar, tá certo? Por quê? Quando a gente fala da tributação com o princípio do destino, nós estamos falando que ele vai nos trazer uma segurança de equidade e eficaz, porque a gente vai deslocar o polo arrecadatório para o local da fruição econômica, o que, na visão do legislador e da própria OCDE, ela é mais justa e garante, então, inclusive, a repartição de receita mais justa. Até porque agora se fala numa repartição de receita cooperativa, tá? Então, nada mais justo que o seguinte, vamos imaginar, se São Paulo é o polo consumidor, então a tributação de quem está considerando que está saindo de outro estado, tem que se referir ao destino, porque é aqui que nós temos a fruição econômica, tá certo? E aí, quando a gente pensa nisso, a gente tem que entender que o princípio do destino e o princípio da neutralidade significa dizer que não haverá influência do tributo na organização empresarial e na decisão dos agentes econômicos, como acontece hoje com o ICMS, né? Nós temos aí N situações, nós estudamos em várias oficinas benefícios fiscais. Lembra quando nós tivemos a oficina de qual que é o melhor porto para fazer uma importação? Por quê? Porque alguns estados, e aí nós estamos falando inclusive de guerra fiscal, colocam algumas iscas, né, que significa redução da carga tributária, para atrair empresas e com isso ter a arrecadação do ICMS no seu estado. Outro ponto, né? E aí, isso pensando do ponto de vista ente público, mas quando a gente pensa do ponto de vista do empresário, ele também vai escolher o lugar que ele tem mais vantagem, ainda que distante da realidade do polo consumidor dele. Tanto é que uma das guerras fiscais que nós estamos estudando e prevendo é uma guerra para trazer, guerra, né, entre aspas, para trazer qualidade de vida para algumas regiões, para atrair, então, polos consumidores, pessoas com poder aquisitivo para consumir naquele estado. Então, agora a gente inverte um pouco. Eu até entendo que isso é benéfico, né, para a população. Veja, eu não estou mais pensando em só colocar o que acontece hoje, né? Por exemplo, aqui do lado da minha cidade. Eu tenho uma cidade pequenininha, zero infraestrutura, mas o que que eles fazem? Eles doam um terreno para que as indústrias construam ali, então, a sua sede e tenha a arrecadação de ISS naquele município, que não significa exatamente trazer qualidade de vida para aquela população. Então, agora inverte um pouco as coisas. Em tese, nós acreditamos que pode ser que tenha esse movimento de levar estrutura, qualidade de vida, para que possa atrair polo consumidor, pessoas com poder aquisitivo. E aí a gente, então, tem que os agentes econômicos, eles não vão ser interferidos, né? Não vão sofrer interferência em razão da tributação. Então, esse é o motivo do princípio do destino e princípio da neutralidade estarem intrinsecamente ligados, tá?
E aí, pensando nisso, a gente tem, então, outros pontos que concretizam, que é justamente a não cumulatividade ampla, em relação a tudo isso, que é aquela questão da base ampla de crédito e débito que vocês viram na aula passada com a Aline. E aí eu queria trazer para vocês, né, tanto quem é aluno do curso de Planejamento para a Reforma Tributária, como quem é aluno da frente, já assistiu às aulas gravadas. E aí, se eu tivesse que ficar batendo muito na mesma tecla de do que é, né, destino ou não, ficaria muito maçante e perderia até o sentido de ter uma nova aula. Então, eu quero trazer aqui para vocês algumas reflexões em relação à tributação no destino, que, assim, essas reflexões estão trazendo bastante insônia para os tributaristas. Então, eu trouxe aqui para vocês que o impacto ele vai ser sistêmico. Vai ser um impacto realmente na estrutura econômica do nosso país, vai ter um impacto jurídico, impacto federativo. Nós teremos que alterar muitas coisas, muitas eu ainda não tenho resposta, estamos pendentes aí do PLP 108. Lá talvez teremos algumas medidas, ou ainda dependa de novas leis complementares, mas nós trouxemos aqui reflexões daquilo que nós temos hoje, tá? Então eu queria trazer para vocês, e fiquem à vontade novamente, vou frisar, para que vocês coloquem aqui no chat o que vocês pensam sobre essas questões. O impacto econômico que nós vemos, e nós já falamos aqui, é que grandes empresas beneficiárias de algum incentivo fiscal local, então na questão do e-commerce, né, as regiões ali dos portos, eles migrem, essas empresas que estavam estabelecidas para fruir desses benefícios, migrem para localidades com maior densidade populacional, ou seja, para polos consumidores, polos com maior consumo. E isso não é só para facilitar a logística, né? Porque, pensa, a malha logística, interfere bastante no custo final. Lembra quando nós tivemos aquela oficina em que nós trouxemos todo um planejamento logístico, a quantidade de coisa que está relacionada para a gente compor esse preço? Então, se o meu consumidor, se o meu polo consumidor, ele está em São Paulo, por exemplo, eu vou me estabelecer em São Paulo. Não faz sentido eu ficar longe. Então, é melhor aquilo que eu tenho que enviar seja menor do que, né, o vice-versa. Então, é por isso que a gente já está vendo, inclusive, preço de imóveis aqui na região de São Paulo subirem. Os preços estão, assim, né, despontando, justamente porque há, assim, uma percepção, uma previsibilidade nesse sentido. Só que um ponto que a gente não está falando, a gente está falando muito sobre isso, as grandes empresas vão para os polos consumidores, mas a gente não está falando das pequenas empresas que estão no meio da cadeia. Então, pensem, vamos falar do Simples Nacional, que foi a oficina que nós tivemos na semana, nesse mês passado, né? Então, nós tivemos uma oficina em relação aos impactos da reforma para Simples Nacional. Gente, o que nós vemos hoje, vou dar um exemplo aqui prático para vocês. Então, eu tenho um cliente que é uma grande indústria e ele tem algumas empresas que fazem uma parte da industrialização e volta. Essa empresa que faz uma parte da industrialização é uma empresa pequenininha, que só tem ele de cliente praticamente, né? Industrialização por encomenda, por conta e ordem, essas terminologias que eu acredito que vocês já tenham estabelecidas na cabeça de vocês. É muito fácil para essa empresa grande migrar para o polo consumidor dela. Tem previsibilidade para isso, tem contingenciamento de crise para isso, deve ter um time voltado só para a reforma tributária que está vendo já todas essas questões, mas e a empresa pequenininha? Essa empresa pequenininha que nós estamos falando, pode ser que ela não tenha para quem mais produzir nesse contexto que eu trouxe para vocês, porque se a grande é o único cliente dela, ela perde o sentido de existir naquela região se ela ficar isolada. Outro ponto, questão até mesmo social. Hoje as empresas do Simples Nacional correspondem à maior densidade de trabalho que nós temos. Isso também vai ser afetado, vai afetar também o poder de consumo. Se as pessoas não têm emprego, se as empresas fecham as portas,
elas perdem o poder de consumo, e isso vai impactar toda uma cadeia. Então, esse é um ponto que eu quero trazer aqui para vocês. Nós já falamos também em algumas ocasiões de que essas empresas grandes já estão vislumbrando uma possibilidade de joint venture, que é um tipo de sociedade, não vou falar tecnicamente, né? Talvez o Dimas fale melhor isso para vocês, entre essa grande empresa e essa pequena, para que ela continue existindo, talvez até trazendo ela junto para esse polo consumidor. Então a gente tem que pensar, gente, que existe algo muito grande acontecendo e alguns reflexos que são ainda invisíveis, mas que a gente tem que se atentar justamente para preparar esses empresários, seja o grande ou o pequeno. Bom, outro impacto, que é o impacto operacional. Isso aqui acho que vocês, né, já ouviram muito nós aqui dentro da frente falando sobre isso. O planejamento tributário, ele deixa de ser aquele planejamento tributário que a gente está acostumado, que é um planejamento mais pontual, né? Aliás, vocês já devem ter ouvido isso na minha boca. Quando a gente vai fazer um contrato, a gente precisa especificar muito bem o objeto daquele contrato para que depois as partes não se frustrem, nem você com a quantidade de trabalho que o outro está esperando sem ter cobrado correspondente ao serviço, e nem ele achando que pagou por algo que não vai receber. Agora, a gente precisa ter um cuidado muito grande na elaboração desse contrato e na necessidade desse cliente para estruturar um planejamento tributário amplo. Porque os impactos, eles são, gente, 360 graus. Então, a gente vai ter que olhar para a cadeia produtiva inteira. Porque, pensa, vamos usar até o impacto econômico acima. Se a minha empresa é grande, ela vai, por exemplo, nos estudos, nós chegamos à conclusão que é melhor realmente ela migrar para um polo consumidor. Se eu chego nessa conclusão, eu preciso, então, me preparar para isso. Eu preciso entender quais serão os meus novos fornecedores dos meus insumos. Eu tenho que entender se essa cadeia produtiva para trás, se essa cadeia para trás, qual regime ela é, porque eu preciso entender o meu critério geográfico, o volume de crédito repassado desses fornecedores, análise de contratos de longo prazo, que eu terei que fazer ou não, ou talvez terei que modificar, e sem esquecer da modelagem de cenários. Porque a modelagem de cenários, ela nos dá também um direcionamento numérico da reforma tributária. E, gente, no final do dia, o empresário só quer saber de número. Ele quer saber o impacto na conta dele, se ele vai ter que tirar mais dinheiro do caixa, se ele vai ter que poupar mais, se ele vai precisar ter um caixa mais saudável para aguentar todos esses custos. Outra coisa que a gente precisa pôr na ponta do lápis, e eu não sei se vocês estão falando, até talvez por entender que não faça parte do escopo do trabalho, mas é trazer uma conscientização para o empresário que ele vai gastar com tecnologia para adequar os sistemas dele, para adequar eventualmente as novas obrigações acessórias que nós teremos, ainda isso aqui está muito incipiente. Ele vai ter que investir em pessoas, porque por um período ele vai precisar trabalhar com dois sistemas, o atual que já é complexo e o novo. Sinceramente, até quero ouvir a opinião de vocês, deixem aqui no chat. Vocês acreditam que é possível uma empresa hoje que tem uma contabilidade interna atender os dois regimes com a carga de trabalho que ela já assume, com a responsabilidade que ela já tem? Eu, né, conversando com alguns colegas, entendo que não. Porque está todo mundo já trabalhando sobrecarregado, está todo mundo trabalhando numa rotina já exaustiva. Não tem como você assumir mais isso, né? Eu vejo aí dentro das empresas. Então, precisa conscientizá-los de que eles terão que investir em pessoas, em tecnologia, em sistemas novos, adaptações, treinamentos. Olha lá, a Lara falou do treinamento também. Então, a gente precisa trazer isso. Então, por exemplo, essa semana, fiz uma reunião de modelagem de cenários. Na verdade, o foco era recuperação de crédito, e aí eu aproveitei para falar para ela o seguinte: se você, se a gente identificar aqui que você tem um crédito relevante, vou ser muito sincero com você, você pega esse dinheiro e guarda, provisiona para o momento que você vai passar dessa transição da reforma tributária.
E aí eu comecei a falar, tem gasto disso, disso, daquilo, daquele outro, tal, tal. Ah, e, além disso, um possível aumento na sua carga tributária, porque isso está sendo evidente em todas as empresas que nós estamos fazendo esse trabalho. Bom, vendemos, né, recuperação de crédito e vendemos a modelagem de cenários. Então, assim, também é um momento para ser estratégico no nosso posicionamento, na nossa fala, na nossa comunicação, na hora da venda. Agora é a hora que a gente tem. Gente, eu ouvi dizer que na pandemia os médicos ficaram famosos, com a reforma tributária, os tributaristas ficaram famosos. E é isso. E a gente tem que realmente aproveitar que existe uma necessidade, a gente não está vendendo terreno na lua. A gente realmente está vendendo um serviço que é essencial para esses empresários, porque está todo mundo no escuro. Inclusive em alguns momentos a gente, como eu vou trazer aqui para vocês, tá? O Daniel trouxe, nem é por falta de profissional, falta de tempo mesmo, é. E, Daniel, né, segundo a Deloitte naquela pesquisa, falta de profissional qualificado também. Bom, e aí eu tenho um outro ponto de reflexão relacionado exclusivamente à questão do destino, que é o tópico da nossa aula de hoje. Nós vamos ver aqui que identificar o destino, o contribuinte, não vai ser uma tarefa tão simples quanto nós estávamos imaginando. Será mesmo que o comitê gestor ele vai conseguir identificar plenamente onde foi o consumo, até mesmo para efetuar essa repartição de arrecadação? Ou ainda para fiscalizar, para cobrar quem, né, para cobrar toda essa cadeia? Eu vejo aqui, gente, que a gente vai passar por um momento extremamente delicado. Acredito que o contencioso ele vai ser muito demandado por conta da incerteza de como agir. Eu tenho um episódio aqui que, assim, ficou muito marcado na minha carreira, que eu peguei uma defesa que ela vinha decorrente de uma Perdecomp. Essa Perdecomp tinha 11 ou 12 retificadoras. E aí, conversando com o contador falou assim para mim, era um profissional muito sério, muito competente, muito bom, tá? E aí ele falou assim, esse crédito que nós estamos discutindo ainda, ele decorre do momento que as perdecompras começaram a existir no nosso ordenamento e ninguém sabia como era o certo. Então, daí ele lia um artigo e ia lá e retificava. Aí ele lia outro artigo e ia lá e retificava. Aí ele lia um livro ou participava de algum congresso e ia lá e retificava. E nisso, gente, essa Perdecomp original teve 12 retificadoras. E como vocês sabem, quando você retifica, você reabre o prazo. E aí a gente tinha esse débito, e que era deste tamanhinho e virou algo monstruoso por conta do tempo. Vai acontecer a mesma coisa agora. Falei para vocês, né, que eu acompanhei uma fiscalização bem grande, e aí depois eu fui no dia da abertura do malote, e aí eu sentei lá para conversar com os fiscais, porque nessa hora é melhor você ser amiga deles do que inimiga. E aí eu perguntei como que estava lá dentro essa questão da reforma tributária, se estava tendo treinamento, e ele falou assim, até agora nós não tivemos um treinamento. E são fiscais bem velhos, assim, que, né, gostariam, inclusive, de ter, e eles falaram que não teve nenhum treinamento, que eles estão totalmente no escuro da reforma tributária, eles não sabem nada da reforma tributária. Então, aí vem uma ordem de serviço, né, hierarquicamente superior, eles vão cumprir sem saber o que estão cumprindo. Então, a gente está num cenário bem delicado. Bom, por que que eu falei que o comitê gestor ele pode sim ter uma certa dificuldade? Então, a gente vai começar a ver já já nos artigos de lei. Mas antes, eu queria trazer para vocês uma análise também em relação a algumas incoerências que nós temos, né? Brasil, a gente já nasce com algumas incoerências. A gente está falando o tempo todo que é no destino, a origem, o foco sempre vai ser no destino, no consumo, onde está sendo consumido, no polo consumidor. Foi o que eu falei para vocês até agora. Mas reparem no artigo 9 da Lei Complementar, que ele reconhece a imunidade dos fornecimentos realizados por entes federativos e entidades religiosas e beneficentes, ainda que tais operações ocorram no contexto do destino, ou seja, são imunes quando vendem e não quando compram.
aqui a gente já desvirtua o foco que deveria ser o destino para ser a origem da operação. Então, será que esse critério ele está sendo tão observado como deveria, como traz a emenda constitucional? Fica aqui para reflexão de vocês. E tem um outro ponto de incoerência, que é o artigo 10, que ele fala o seguinte, que a nossa essa contradição, na verdade, ela se acentua quando ela estabelece que o fato gerador do IBS e da CBS ocorre no momento do fornecimento ou do pagamento, o que ocorrer primeiro. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Porque quando eu vejo esse artigo 10º, a gente chega na seguinte conclusão, que essa definição, ela está ignorando totalmente o local da fruição. Ela está ligada a uma questão econômica, né? Aliás, o fornecimento ou o pagamento, e não a fruição. Então, ela desloca de novo o foco que deveria ser do destino para a origem. Então, eu quero fazer uma pergunta e quero que vocês deixem aqui a opinião de vocês novamente. Se houver pagamento em dinheiro e não houver o consumo, existe a ocorrência do fato gerador do IBS da CB, IBS e CBS, tá? O foco não teria que ser o consumo? Aí o Ander já trouxe que o fornecimento se atrela inicialmente na origem. Então, mas tá vendo que há uma contradição? Porque eu tenho que entender qual que é o destino. Então, a gente já traz aqui alguns motivos para a gente depois brigar judicialmente em algumas situações, né? Como vocês sabem, eu vim do contencioso e não tem como desprezar quando acende uma lanterninha assim de possíveis discussões. Inclusive, a gente vai ter depois, futuramente, aí aulas exatamente sobre novas teses, controvérsias jurídicas. A gente tem um longo caminho pela frente juntos ainda, tá? Aproveitando, inclusive, esse mês nós teremos bastante renovações e é o momento para a gente caminhar juntos. Fiquem atentos ao número do suporte, eles entram em contato, avisam quando está vencendo, tá? E normalmente eles trazem condições muito benéficas para que vocês continuem no nosso ecossistema. Olha lá, o Ander falou, a discussão da incidência do ISS no local da prestação ou do fato gerador. Ander, a gente vive Primeiro que, assim, tributarista é muito criativo, a gente consegue trazer vários pontos de interpretações diferentes, né? E aí a gente vai defender aquilo que é mais vantajoso para o nosso cliente. Mas, para além disso, eu vejo que a norma, ela nasce com vício. E é normal, tá, gente? É muito raro a norma nascer 100% imaculada, que não caiba nenhuma discussão. É por isso que eu também repito que o contencioso também vai ser forte nas teses tributárias. A gente cria-se uma nova era de teses tributárias, porque a gente não está vendo questões, às vezes, né, formais, materiais, incongruências em relação à emenda constitucional e à lei complementar, que existe, né, deveria existir aí uma hierarquia, tá bom? Então, a gente vai ter bastante trabalho pela frente. E dando início, então, à aula, até agora foi só a introdução. Dando início à nossa aula sobre o local da operação, nós vamos começar estudando o artigo 11 da Lei Complementar, tá? O que que fala o artigo 11? Que o local da operação de bem móvel material, então agora a gente vai se fixar no bem móvel material, é o local da entrega. Resumidamente, é o que está na caixinha roxa para vocês. Então, onde está domiciliado o adquirente ou destinatário, o local da habitação permanente e, se tiver mais de uma habitação permanente, é o local onde houver maior relevância econômica. Me digam, vocês acham que está fácil essa identificação do local? Nós temos aqui questões muito abstratas, né? O item 3, por exemplo, se tiver mais de uma habitação permanente, é o local onde houver maior relevância econômica. Vejam a dificuldade disso. E é por isso que eu falei. Não só o contribuinte vai ter dificuldade, mas acredito que o comitê gestor também. E aí, o que que a lei complementar, ela teve uma ideia, vou ajudar o contribuinte, né? Exatamente, Ander. Relevância econômica em que sentido? Não tem essa explicação. Então, a gente está criando isso e agora vai depender realmente de
N interpretações porque é vago, é subjetivo, e eu entendo aqui que cabe, inclusive, interpretações divergentes. Então, se vocês tiverem alguma opinião formada sobre, pode colocar aqui que a gente vai construindo e discutindo. Mas eu quis frisar isso para mostrar realmente o quanto a gente está fragilizado diante de normas que não foram tão bem estabelecidas, tá? Mas olha, a lei complementar foi boazinha com a gente. Ela trouxe o parágrafo terceiro. E lá no parágrafo terceiro, ela diz o seguinte: na hipótese do adquirente ou destinatário não regularmente cadastrado, o que resultar da combinação de ao menos dois critérios não conflitantes entre si, a escolha do fornecedor entre os seguintes. O que ele quer dizer? Ele estabelece aqui no artigo 11, também nos seus parágrafos, que nós teremos um cadastro, tá? Então, nós teremos que nos cadastrar para indicar qual que é o local do destino, local da habitação, permanente ou maior relevância econômica. A gente vai ter que fazer isso. Mas a pergunta que eu deixo aqui para vocês, que está aqui em vermelhinho no rodapé, é se eu não cadastrar. E se estiver errado? De novo, mais uma vez, o ente público transfere para o contribuinte o dever de fiscalizar, que ele mesmo está falhando. Vocês conhecem o caso das notas fiscais inidôneas, que já foi objeto de oficina aqui. Olha, essa situação, fazendo um parênteses aqui para vocês, para mostrar a fragilidade disso tudo, é o seguinte: imagina que a gente está em 2025 e você fez. Não, vamos um ano atrás, 2024, você fez uma venda. Aliás, você comprou um insumo para sua empresa. Em 2024, quando você foi ver o cadastro do cliente, você verificou que estava tudo ok, né? E aí, esse cliente em 2025, ele foi fiscalizado e entendeu a fiscalização que a nota fiscal que ele emitia, ela não era idônea, ela era inidônea. Se você utilizou o crédito em 2024 dessa nota fiscal, você não poderia ter utilizado. Porque a fiscalização, quando ela declara que esse contribuinte em 2025 emitia nota fiscal inidônea, ele retroage. E aí você fica vendido. E aí aquele crédito que você utilizou, ele não existe, ele é glosado. E aí você tem que pagar o tributo com juros e multa. Então, transporta para a nossa realidade, que agora nós temos detalhes mais sensíveis. Mais uma vez, de quem será a responsabilidade de fiscalizar? Deixo aqui também essa reflexão para vocês. Ah lá, a Lara falando que comentou. É exatamente isso, Lara. A gente está numa situação muito delicada e que, assim, eu não tenho uma boa perspectiva sobre isso. Ah lá. Aí a gente tem também bem imóvel material. Continuando, né? Parágrafo primeiro. Para fins do disposto no inciso primeiro, caput deste artigo, em operação realizada de forma não presencial, assim é entendida aquela em que a entrega da disponibilização não ocorra na presença do adquirente ou destinatário, no estabelecimento do fornecedor, considera-se a entrega ou disponibilização do bem ao destinatário o destino final indicado pelo adquirente. Então, a gente começa a ter várias dificuldades. Ah, Thalita, mas isso é porque é novo, a gente não está habitualizado ainda. Ok, pode ser que depois fique tudo mais fácil, mais intuitivo. Mas, gente, nesse começo, o que vai ter de erro, o que vai ter de dúvida, não está escrito. Inclusive, quero deixar aqui uma dica para vocês de caráter comercial. Se estabeleçam como consultorias também, se posicionem no mercado, para quem é advogado, né, como escritório de advocacia, mas também como consultoria, porque eu vejo uma demanda muito crescente para tratar essas questões do dia a dia mesmo, tirar dúvidas do dia a dia, tá? Bom, e a gente continua, né? O fornecedor, caso o serviço de transporte seja de responsabilidade do fornecedor. Terceiro, considera-se, aqui, ó, ocorrida a operação no local onde se encontra o bem móvel material na aquisição de bens, nas hipóteses de
licitação e leilão. Considera-se o local da operação, e aqui bem imóvel e material. Aqui a gente tem mais um inciso. Bem imóvel e material, inclusive direito relacionado a bem imóvel, serviço prestado fisicamente sobre o bem imóvel, serviço de administração e intermediação de bem imóvel, o local onde o imóvel estiver situado. Aqui é mais fácil, certo? Porque o imóvel está lá, é lá que vai incidir. Prestação de serviços. A gente também tem uma previsão para os serviços, André. Então, serviço prestado. E aqui, gente, eu vou deixar a dica para que vocês façam uma leitura depois detalhada sobre isso. Estou passando pelos pontos principais, tá? Serviço prestado fisicamente sobre a pessoa física ou fluído presencialmente por pessoa física, o local da prestação do serviço, então é mais fácil. Serviço de planejamento, organização e administração, um local do evento. Serviço prestado fisicamente sobre bem, móvel, material e serviços portuários, o local da prestação do serviço. Serviço de transporte, o início do transporte, a gente teve, né, inclusive uma oficina. Serviço, aqui, de exploração de via, serviço de telefonia, aqui. Demais serviços e demais bens móveis e materiais, inclusive direitos, o local do domicílio principal do adquirente nas operações onerosas e destinatário nas operações não onerosas. Então, a gente vai trazendo aqui outros pontos, outros destaques para complicar a nossa vida. Sobre o destino, e agora a gente vai começar a linkar com a sujeição passiva, tá? Lembra que eu falei para vocês que teria que ter um sistema de cadastramento que ajudaria a identificar o destino? Então, aqui eu trago para vocês onde que nós temos essa previsão, tá? Mas antes a gente tem que entender que nós temos agora no ordenamento definição de contribuinte, não contribuinte e responsável. Quem é contribuinte? Fornecedores formais e informais, adquirentes em leilões e importadores. Não contribuinte, condomínios, consórcios, nanoempreendedores, entidades de autogestão em saúde. E olha que interessante, ele também prevê que esses não contribuintes que estão expressamente elencados, alguns poderão optar pelo regime regular. Nossa, Thalita, mas se ele não é contribuinte, por que que ele vai optar por isso? Porque ele pode estrategicamente se beneficiar em razão da possibilidade de gerar crédito, né? E é o caso do produtor rural. Quem são os responsáveis? Então, a gente tem agora a previsão das plataformas digitais, e aqui, gente, na verdade, para atender também as diretrizes da OCDE, porque nós temos uma economia digital. Responsabilidade solidária, lá no artigo 24, e no artigo 25 está previsto a amplitude da responsabilidade, a gente vai passar por cada um deles. Então, contribuinte do IBS e da CBS, fornecedor que realizar operações, até aí tudo bem, desenvolvimento de atividade econômica, de modo habitual ou em volume que caracterize a atividade econômica. Ou seja, ainda que você não seja formal, um contribuinte formal, se eu entender que você caracteriza que você está querendo revender alguma coisa, você é contribuinte. Então, cuidado, atenção. E de forma profissional, ainda que a profissão não seja regulamentada. Lembra que eu falei do parágrafo 1º? Então, agora os contribuintes, eles são obrigados a se inscreverem nos cadastros relativos a IBS e CBS. O fornecedor residente domiciliado no exterior fica obrigado a se cadastrar como contribuinte caso realize operações no país. Por quê? Algumas empresas estavam domiciliando, né, colocando as suas sedes fora por conta de umas vantagens financeiras, econômicas, tributárias que nós tínhamos, né? Paraíso fiscal. Agora a gente começa a tentar abocanhar isso também. Isso também é uma previsão, uma diretriz da OCDE. E aí, no parágrafo 3º, nós temos também que o regulamento pode exigir a inscrição nos cadastros relativos a IBS e CBS dos responsáveis pelo cumprimento da obrigação principal e acessória.
E aqui, gente, eu começo a falar da responsabilidade tributária, em especial das plataformas digitais. Olha que loucura isso aqui. No artigo 22, nós temos, então, que as plataformas digitais, ainda que domiciliadas no exterior, são responsáveis pelo pagamento do IBS e CBS relativo às operações e importações realizadas por seu intermédio. E olha isso. Ela vai ser solidária com o adquirente ou destinatário em substituição ao fornecedor. Caso, né, ela esteja, se ela for residente no exterior. E ela responde também solidariamente com o fornecedor, ainda que domiciliado no Brasil, se ele tiver aqui duas observâncias. Não o registro de documentação fiscal e ele seja contribuinte. E aqui, gente, mais uma observação. Considera-se plataforma digital aquela que a lei complementar, para não ter desculpa para a gente não ficar questionando isso, é ou não é plataforma, então não tem que pagar, ela vem e fala, não, o que é? Atua como intermediário entre fornecedores e adquirentes nas operações e importações, controla um ou mais dos seguintes elementos essenciais da operação. Então, ela traz quais são os elementos essenciais e se você opera um ou mais, é plataforma digital. Se você faz o intermédio ali da cobrança, do pagamento, da definição dos termos e condições ou da entrega. Vocês já começam a pensar em algumas que vão sofrer? Se essas plataformas operacionalizarem sem a documentação fiscal, ela responde solidariamente. Vou falar uma a mais, Sander. A gente pensa muito, né, na venda, mas o que tinha de infoprodutor sonegando não está escrito. E lembra que a nossa reforma, a gente tem uma base ampla, né? Bens materiais, imateriais, operações, serviços. A gente tem um monte. Coloquei aqui só, por exemplo, uma de serviço e uma de operações para vocês, né? Aqui o IFA e o Mercado Livre. E agora a gente começa a esmiuçar um pouco mais. Shopee também, né? Porque tem prevê, ainda que seja no exterior. Perfeito, Carolina. Quando que ela vai ser responsável? Em substituição. Então, eu li o artigo de lei, mas eu trouxe aqui para vocês de uma forma mais fácil de entender. Em substituição ao fornecedor estrangeiro, então ele tem que garantir a efetividade da arrecadação da operação internacional. A ideia do legislador é o seguinte: as pessoas criavam empresas fora, não pagavam o tributo e ficava por isso mesmo. Agora, o que que o legislador teve de ideia, e isso, de novo, também é uma diretriz da OCDE, é o seguinte: eu vou concentrar a responsabilidade em agentes, não agentas, estruturados no país. Se eu tenho um agente que é estruturado aqui e ele está intermediando algo que vem de fora, a responsabilidade vai ser dele se ele não for diligente, se ele não tiver compliance para exigir essas notas fiscais e essa arrecadação. E ele também vai ser responsável em substituição ao fornecedor brasileiro quando observados três requisitos cumulativamente: residência ou domicílio do fornecedor no país, sua qualificação como contribuinte e não emissão do documento fiscal. Então, ele traz aqui quais são as condições de um e de outro. Então, aí nessa caixinha, o que eu coloquei para vocês? Observações comerciais. Se você trabalha para plataformas digitais, e eu sei que aqui na nossa comunidade, nós temos muitos profissionais que atuam para plataformas digitais, operam no e-commerce. Gente, precisa urgente vender compliance para ele. Ele precisa se estruturar para exigir essa regularização fiscal dos seus usuários e fornecedores. E tem uma previsão também. Lá no parágrafo 12º, olha o que que a lei fala. Que a plataforma, ela poderá optar por recolher o IBS e a CBS, desde que com a anuência do seu fornecedor, e se livrar do BO.
Então, não seria muito mais inteligente? Vou dar o exemplo da QIFI. QIFI fala o seguinte: a partir de agora, queridos usuários, para vocês hospedarem as suas coisas dentro da QIFI, você precisa. Eu vou emitir a sua nota fiscal, eu vou ficar responsável pelo recolhimento do tributo, e é isso, ou você não hospeda aqui. Ah, Thalita, mas daí ele vai perder para a Hotmart, porque a Hotmart não vai fazer isso. Só que ele pode optar por perder ou optar por depois ter uma fiscalização e ter que pagar o tributo solidariamente em razão desse monte de infoprodutor que não emitiu nota e não pagou o tributo. Então, agora realmente vocês precisam olhar para esse setor. E é um setor que eu estou vendo que tem pouca gente comentando. Então, ele pode fazer isso? Ele pode. Existe previsão legal para ele assumir essa responsabilidade, ainda que ela é solidária, mas ele assumir como se principal fosse? Tem, mas ele precisa da anuência. Então, ele pode emitir o documento fiscal e pode pagar IBS e CBS como se fosse o responsável, como se fosse o contribuinte principal. Então, eu acho que aqui, se fosse dono de uma plataforma dessa, optaria por esse segmento e pediria o auxílio do meu jurídico para fazer essa ponte com os meus fornecedores usuários, tá? Deixa eu ver o que o Ander falou. Se pensarmos em e-commerce, por exemplo, que utiliza de várias plataformas desde a venda à logística, teremos vários responsáveis em uma só operação. Seria nesse sentido? Vai reter. Ander, a gente tem que entender o seguinte, qual que é, então vamos voltar lá, o agente mais estruturado. Eu acredito que o canhão vai virar nele. Então, pensando aí no e-commerce, vamos pensar no Mercado Livre. Quem que ele vai responsabilizar? Penso eu que o Mercado Livre, né? A exemplo da QIFI, ela usa, acho que uma plataforma só de pagamento, né? Aliás, é plataforma própria. Então, aqui já não tem muito o que discutir. Mas no e-commerce, em que há várias pessoas envolvidas na cadeia, teria inclusive uma briga em relação a isso, né? Aí o seu olhar de advogado fala, não, meu cliente não era responsável, era o outro da cadeia, porque o outro da cadeia também acumula um ou mais. Aí será? Vou deixar aqui essa dúvida com vocês. Vinícius falando, necessário até modificar o compliance. É porque, ó, veio algo na minha cabeça. Ele fala sobre requisitos em alguns momentos de cumulatividade. Será que seria, por exemplo, algo que a fiscalização argumentaria? Você, agente estruturado, acumula mais requisitos do que o outro para fins de responsabilidade? É subjetivo, não está na lei. Caberia defesa, ao meu ver. Então, olha que loucura isso. Gente, toda vez que eu pego para estudar a lei complementar, porque obviamente a gente está estudando junto com vocês, antes de vir aqui trazer as nossas impressões, eu só consigo pensar, os empresários estão ferrados, e aí eu mandei um áudio ontem para a Aline, os contadores estão ferrados. Porque o advogado ainda ele tem tempo de formular alguma coisa, formular consulta. Ó, outra coisa que eu acho que vai crescer muito nesse momento, coloquem no site de vocês que vocês atuam em consulta para a Receita Federal. Eu acredito que isso vai ser, gente, um grande mercado, porque todo mundo está cheio de dúvida. Essa questão do e-commerce mesmo. Quem que vai ser o responsável? Até para eu pensar na forma de estruturar o compliance na empresa. Então, a gente tem muito trabalho pela frente. Aí eu falo do contador, porque normalmente o contador precisa operacionalizar, né? Como eu sempre brinco, com todo respeito, vocês são um para-choque, não dá tempo de pensar muito, precisa agir. E aí, então por isso que eu acho que vocês vão sofrer um pouco mais nesse primeiro momento. Carolina Souza. A dúvida, no caso, é quando temos uma empresa conectando essas várias plataformas digitais. No caso, somente a minha seria corresponsável, certo? Porque a VTEX só recepciona a gestão de vendas. Aí a gente tem que voltar aqui, ó, quer ver? Ó, o que é plataforma digital? Carol, a gente, para fins de responsabilidade, é aquela que atua como intermediária entre fornecedores e adquirentes e controla um ou mais dos segmentos. Se ela controla um ou mais desses segmentos, desses elementos essenciais, ela é considerada plataforma digital.
Então, por exemplo, se ela controla só o pagamento, é isso que a gente estava colocando aqui em discussão, para a gente pensar junto. Mas ela só controla o pagamento. O outro controla só um. Então, todos estão no mesmo balaio, ou a gente vai para fins de escolha de quem vai ser o responsável, quem tem mais de um elemento essencial à operação. Nós não temos essa resposta ainda, tá? Não está previsto isso na lei complementar. O que a lei complementar fala é responsável pela plataforma digital. E o que é plataforma digital? Aquela que atua como intermediária e que controla um ou mais elementos essenciais. Não é simples, não. Quando eu brinco aqui com vocês que a gente está num momento muito desafiador, é porque não é simples. Bem longe disso, tá? E aqui a gente vai construindo o raciocínio e trazendo mais dúvidas para vocês. E pode ir trazendo aqui que a gente vai conversando sobre. Porque eu acredito que o importante nesse momento é justamente essa união de mentes para pensar em quais as soluções, ou quais serviços, ou qual maquiagem nós daremos. E tem mais aqui, continuando nas plataformas digitais. Tá, Henrique? Mais uma vez ele transfere a culpa para o contribuinte. E aí a gente tem o parágrafo 4º e 5º, que estabelece também, até respondendo você, Carol, um sistema de comunicação e transparência entre as plataformas e as autoridades fiscais. Então, tanto o Comitê Gestor para o IBS e a Receita Federal para a CBS, essenciais em um momento de mudança. Olha o que fala no parágrafo 4º. Para fins de aplicação do inciso 2º do caput deste artigo, compete ao Comitê Gestor do IBS e à Secretaria da Receita Federal informar a plataforma digital a condição de contribuinte do seu fornecedor residente ou domiciliado no país que não esteja inscrito no cadastro. Então, a ideia aqui é o seguinte, o Comitê Gestor fala o seguinte para a plataforma, olha, cuidado, esse seu fornecedor barra usuário ele não se inscreveu no cadastro. Tem um alerta aí. Você pode ser responsabilizado. Aí a pergunta que eu faço é: você acha que isso vai funcionar de forma preventiva ou vai vir em forma de fiscalização? Eu não tenho bons exemplos como forma preventiva para te dar. Mas se algum colega tiver, pode pôr aqui que a gente acata e respeita, tá? Parágrafo 5º. A plataforma digital apresentará ao comitê gestor do IBS e a Receita Federal, na forma do regulamento, e informações sobre as operações e importações com bens ou com serviços realizadas por seu intermédio, inclusive identificando o fornecedor, ainda que não seja contribuinte. Então, eles estão querendo ter uma troca aí, né? Do mesmo jeito que as autoridades fiscais vão avisar essa plataforma, a plataforma avisa também quem que é o fornecedor, ainda que não seja identificado como fornecedor. Mais ou menos isso. Eu te ajudo e não te ferro, você me ajuda para ferrar o outro. A lógica é essa, mais ou menos. E aqui a gente tem. Então, Vinícius, eu tenho um cliente que falou o seguinte para mim. Cliente não, ele acabou não fechando com a gente. Eu fiz uma reunião, mas ele não fechou. Ele vende com maquininha, mas é uma maquininha que eu não sei se vocês conhecem, depois eu vejo a marca aqui. Que você. Ela não está muito vinculada. Então, eles usam a maquininha para sonegar. E eu vou chegar aqui nesse momento. É como se fosse uma maquininha que é um telefone. E aí você passa ali, ela faz a gestão do dinheiro, manda na sua conta e você não precisa emitir documento fiscal. Não sei se vocês conhecem, depois eu lembro o nome aqui. Era um parceiro que procurou, mas acabou não fechando. E ela é acho que tem várias. Ele era de outro estado, não era do estado de São Paulo. Acho que ele era de Minas. Ele falou que em Minas usa muito. Eu até acho aqui para vocês que eu lembrei o nome do parceiro. E aí ele falou exatamente isso. E aí, ó que demais que nós temos aqui. Vou pegar aqui o nome porque eu fiquei curiosa.
Ah, não acho aqui, depois eu mando lá no nosso grupo. Enfim, olha o que que nós tivemos de novidade. O artigo 24, ele ampliou a responsabilidade solidária. Então, aquilo que estava previsto no Código Tributário Nacional, ele vem e fala o seguinte: olha, eu acho que estava muito pouco, vamos pôr um pouco mais de gente responsável aqui. E aí ele coloca o seguinte: quem também vai ser responsável? Quem adquire bem, toma serviço, não acobertado por documento fiscal idôneo. Sabe aquela história de quando você compra alguma coisa e fala, ah, não precisa de nota? Ou seja, você vai se ferrar junto, tá? Então agora você tem que exigir a nota. Transportadores de bem, se o bem não tiver com documento fiscal, ele já vai responder, ok. Se ele entregar em lugar diferente do que está na nota, ele também responde, uai, a tributação é sobre o destino. Você colocou para outro destino, você tem que ser responsabilizado. Os leiloeiros, que também for sem nota. E olha essa daqui. Os desenvolvedores de sistemas voltados à supressão ou redução de tributo. Então, quem desenvolveu essas maquininhas aí, ele pode ser responsabilizado por isso. Responsabilidade solidária por isso. Então, assim, eles estão tentando realmente amarrar para acabar com sonegação. Outro, responsabilidade por atos de ocultação ou abuso, incluindo de forma expressa situações de abuso de personalidade jurídica. Também responde de forma solidária. A Jaque falou, Thalita, é o famoso caixa 2, com risco baixo dos órgãos fiscalizar. Ela é muito usada dentro do comércio e pouco divulgada para aquisição, justamente por causa do procedimento. É isso aí, é o pessoal do comércio. Eu sei que em Minas o pessoal de bares e restaurantes do Simples Nacional tudo usa para não sair do Simples Nacional, porque eles queriam uma proposta, lembrei, eles queriam uma proposta de planejamento tributário. Era um planejamento tributário que era para três empresas, pessoa física, não sei o que lá. E aí nós passamos o valor, ele achou que era tinha que ser de graça e não fez. Mas era isso, ele falou que tinha uma maquininha dessa. É pouco divulgada mesmo. Tanto quando ele falou, eu fiz uma cara de nossa, mas isso é novo para mim. Aí o dono olhou para mim com uma cara de nossa, você não sabe? Tem. Então tem, todo mundo está sabendo que tem, tá? Então, gente, essa questão do desenvolvedor de sistemas aqui, o que que acontece? Existem alguns sistemas que são feitos para dar uma maquiada. E aí, se pegar, o desenvolvedor vai ser responsabilizado solidariamente, tá? Dono da maquininha também, casa caiu. E aí a gente vai para responsabilidades específicas para operadores do comércio exterior. Quem atua no comércio exterior também vai ter algumas responsabilidades, tá, gente? Então tem lá o entreposto aduaneiro, o recinto alfandegado ou estabelecimento ele equiparado, depositário ou despachante em relação ao bem, destinado para o exterior sem documentação fiscal. Então, despachante aduaneiro, a gente conhece vários, ele vai ser responsabilizado de forma solidária ao destinar bem ao exterior sem documento fiscal. Aqui eu realmente não concordo, eu acho que extrapolou demais a previsão do Código Tributário Nacional, tá? Não vejo aqui vínculo para isso, sinceramente. Inclusive, ali, aquele seu amigo que é despachante aduaneiro, que é nosso parceiro, tem que dar um alô para ele, porque ele pode se ferrar com aqueles clientes dele lá. Recebido para exportação e não exportado, destinado a pessoa ou entidade sem personalidade jurídica diversa daquele que tiver importado ou arrematado. E importado e entregue sem a devida autorização das administrações tributárias competentes. Então, a gente tem bastante alteração e bastante cliente para a gente avisar. Amplitude da responsabilidade. Aqui, gente, é algo que é meio até intuitivo, né? Se você tem a responsabilidade pelo principal, você tem a responsabilidade por eventual acréscimo e correção, tá? É isso que fala o artigo 25. As responsabilidades de que trata esta lei complementar compreendem a obrigação pelo pagamento do IBS e da CBS, acrescidos de correção e atualização monetária, multa de mora, multas punitivas e demais encargos, tá? É básico e é intuitivo. E aqui, para a gente
caminhando para o fim, não contribuinte do IBS-CBS. Então, a gente tem aqui uma lista, né? Condomínio edilício, consórcio, sociedade de conta de participação, nanoempreendedor, achei interessante, até a expressão utilizada, produtor rural, transportador autônomo de carga, entidade ou unidade de natureza econômico-contábil, entidade previdenciária. E ali, no parágrafo 1º, ele traz também quais deles poderão optar pelo regime regular do IBS, então apurando débito e crédito. Por questões estratégicas, obviamente, e aqui ele traz esse rol. Então, as entidades sem personalidade jurídica, a pessoa física do inciso 4º, e o produtor rural e o transportador. Então, essas pessoas elas podem decidir se vão ou não recolher. E aqui eu trouxe para vocês a título também de provocação, tá? Que não, o primeiro não tem resposta, nem o segundo a provocação. Mas trouxe aqui o que está sendo ventilado já pela academia. Então, o artigo 149b, quando a gente pensa nele, né, na emenda constitucional, que trouxe acrescentou mais esse dispositivo, é uma tentativa de unificar o IVA, que virou o IVA dual, né? E aí, por que eu coloquei isso? Por que é unificar, se a gente está falando de BS e CBS? Porque nós temos, né, os mesmos fatos geradores, bases de cálculos, hipóteses de não incidência, sujeitos passivos, imunidades, regimes específicos, regras de não cumulatividade e o critério do destino, que foi o tema da nossa aula. Por que só que a gente não pode falar que ele é totalmente 100%? Exceto pelas questões relacionadas ao comitê gestor e à distribuição de parte de renda, tá? Então, a litigiosidade que eu trago para vocês, para reflexão ainda, até porque a gente vai ter uma aula específica sobre isso, no âmbito administrativo, ele unifica aqui o conceito, os critérios da regra matriz de incidência, mas ele não julga da mesma forma unânime, ele não unifica o julgamento. Então, eu até estava vendo um artigo que falava o seguinte: por que que não pegou o CARF, a estrutura do CARF, e fez uma Câmara para julgar EBS, né, e aí composta por conselheiros e representantes dos contribuintes do Estado, distrito e município, e uma outra para a CBS. E aí a gente cria uma Câmara Superior para resolver de forma harmônica eventuais litígios e divergências entre essas câmaras. Hoje não tem isso? Então vamos pensar nas estruturas que nós temos administrativas. A gente tem lá, a turma A vota assim, a turma B é assado, a turma D de outro jeito. E aí a gente vai para a Câmara Superior, que é o órgão que vai harmonizar esse entendimento, certo? Até em razão do princípio federativo. Não seria então coerente que o julgamento fosse por um único órgão? O CARF, por exemplo. Então tem uma Câmara do IBS, uma da CBS e a Câmara Superior. Mas não vai ser assim, tá? Então nós teremos o Comitê Gestor, nós teremos a Receita Federal e o CARF como uma Câmara de Harmonização do IBS e CBS, que ainda a gente não sabe exatamente como vai funcionar, tá? Está sendo remodelado isso, e é o que nós temos por enquanto nesse momento. No âmbito judicial, é ainda pior. Se a gente parar para pensar com a estrutura que existe hoje, que eu não sei se vai continuar, um contribuinte teria que mover ações idênticas em todo o território nacional, se for continuada com essa estrutura, tá? A gente não sabe ainda muito bem como vai funcionar o judicial. O administrativo já tem algumas hipóteses sendo levantadas, mas o judiciário ainda é muito nebuloso. O que se fala, o que está sendo levantado é a possibilidade do comitê gestor, isso a gente vai precisar de uma lei complementar, que a gente ainda não tem, que ele passe a ser o representante judicial de todos os estados, Distrito Federal e municípios. Aí a gente teria que ajuizar uma ação em relação a ele, uma em cada estado e uma federal, se for o caso, né? Então pensa, eu teria que ajuizar uma ação em relação em face do comitê gestor, já que ele vai ser o órgão
que vai representar judicialmente, se isso acontecer. Isso não, gente, de novo, tá? Isso aqui não é uma realidade. Isso aqui são suposições que a gente está levantando sobre isso. E aí, uma em face da União e um em cada estado, se for isso, tá? Inclusive, espero que tenha alguma coisa um pouco mais avançada, porque eu gostaria muito de levar esse tema no Tex Day. Então, assim, a gente está num momento que é realmente nós temos mais perguntas do que respostas, né? E cabe a nós, juntos, né, tentar trazermos essas soluções. Finalizei aqui o momento de exposição, vou, né, interromper a gravação para a gente conversar um pouquinho e abrir as câmeras e abrir o microfone para a gente conversar, porque realmente essas foram as minhas impressões, não sei se é de vocês, mas a gente pode juntos tentar entender, tentar ter outra visão do que a gente vai enfrentar. Bom, só interromper aqui a gravação para que a gente possa conversar aqui, caso vocês tenham dúvidas. Eu acho que está todo mundo ainda digerindo também tantas informações, né? Aos que assistem esse conteúdo gravado, a gente fica por aqui e a gente se encontra, então, no nosso quinto encontro sobre a lei complementar.